Boa noite, eu vou falar um pouquinho sobre gradiente descendente, né? Criar um algoritmozinho para a gente verificar os passo a passo da função gradiente descendente, né? E o que é a função gradiente descendente? Né? Ela é uma função que realiza ajustes de parâmetros de forma interativa, né? Para encontrar valores de uma nova reta. Né? Essas interações que são feitas, cada interação que é feita, ela vai minimizando, né, a função. Ou seja, resumindo, é a reta que melhor se ajusta aos dados. Né? E como é que ela funciona? Deixa eu mostrar aqui um pequeno gráfico aqui. Funciona esse gradiente descendente. Né? Eu tenho esse gráfico aqui, que é o inicial. Né? Eu posso, quando eu colocar os meus primeiros coeficientes, né, eu vou achar o primeiro erro, que ele pode começar numa dessas 4 pontas, né, digamos aqui um gráfico que tem 3D, né, e é um gráfico sobre a equação da reta, né, onde eu tenho o B e o M, né, algumas equações da reta é AX mais B, mas outras são MX mais B, que o M é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear da reta, tá? O início, ela começa assim, ó, ela começa completamente fora do quadrante, né, e cada interação ela vai aumentando o passo, né? Se a gente observar aqui que já está no final, né, que já terminou, ela deu um passo maior aqui, depois deu um passo menor, e assim ela vai diminuindo o passo até chegar ao mínimo da função, né, que é o mínimo erro quadrado da função, né, que eu vou explicar um pouco mais na frente o que é esse mínimo erro quadrado. E quando ela chega nisso aqui, ela vai conseguir mais 2 coeficientes que você vai colocar na reta, né, você vai calcular de novo a nova reta, e essa reta ela vai te dar, ela vai cortar, né, passar pelo o máximo possível de alinhamento entre os pontos, né, esses pontos que são os dados, né. E com isso, se você quiser predizer algum ponto dentro disso aqui ou até mais para cima, você vai conseguir ter uma certa precisão, né, não é uma precisão de 100%, né, tem margens de erro, porque é uma reta linear e vão ter alguns pontos que ficam fora da reta, mas ficam o mais aproximado possível. Então tá aqui o algoritmo, né? Esse algoritmo eu faço as importações, né, necessárias para fazer o algoritmo, né? Eu tenho o NumPy, o Matplotlib, o Math e o Pandas, né? Eu tenho a taxa de aprendizado, que é extremamente importante, porque é com a taxa de aprendizado que eu vou calculando o passo, né? O passo do gráfico. E essa taxa de aprendizado, se ela for muito pequena, vão ter muitas interações, muitas mesmo, né? Pode chegar a ter 2.000 interações, até mais, né? A taxa pequena, ela vai aprender, obviamente, né? Só que ela vai aprender muito lentamente. E se for grande demais, com uma taxa muito alta, o algoritmo corre o risco grande de não aprender. O algoritmo corre esse sério risco de não conseguir aprender e pular, ele passar daqui, né? Ele passar desse ponto aqui e essa reta não ficar de jeito nenhum entre os pontos, né, entre a amostra que a gente colocou aqui, né. Aí eu baixei um dataset, né, que eu chamei de book, né. Eu dei nomes para as 2 colunas dele, o x1 e o x2, porque eu vou precisar desses nomes para atuar mais na frente, né, no algoritmo. Defini, né, usando o iloc, né, dizendo os valores 0 e o valor 1, né, coluna 0, coluna 1. Definir que o x1 é o que está na coluna 0 e o x2 é o que está na coluna de índice 1, né? São 2 colunas índice. Aqui eu posso mostrar o dataset, mas não vai ser o caso agora. Você até mostrar, deixa eu botar aqui. Aqui o dataset, né? São 100 linhas, né, no dataset. E aí vamos começar. Eu vou começar de baixo para cima porque eu preciso chamar a função. E esse chamamento da função que importa, né? Porque eu tenho que passar valores como parâmetro, né? Então eu tenho o erro MSE é M square erro, né? Que é o erro médio quadrado, né? Da função. E um novo erro MSE, que eu coloquei aqui como novo, porque eu vou fazer um critério de parada usando esses 2 erros aqui. Eu coloquei 1 e o 0 e eu vou explicar por que eu coloquei 1 0 nesse e 0 nesse, tá? Eu criei também uma variável, né, chamada próximo,
E os dois coeficientes, coeficiente A e coeficiente B, de acordo com a planilha, de acordo com a planilha passada. Coloquei 1 em 1, mas eu posso colocar aqui qualquer valor, e o algoritmo vai se adaptar e ele vai calcular, né? Então eu faço a chamada gradiente, que é uma função que vai fazer as chamadas e depois vai sair definindo os valores, né? Na realidade, ela só traz os valores de outra função que ela vai chamar. E essa chamada gradiente aqui, que eu vou explicar agora, ela vai passar esses 5 parâmetros, né? Eu passo esses porque ela recebe esses 5 parâmetros, né? Que é essa função aqui, ó, função chamada gradiente. Recebe os 5 parâmetros, né? Eu vou calcular, eu vou criar 3 arrays, né? A estrutura desse algoritmo é todo baseado em arrays, né? Defino um i, esse i aqui vai ser ele vai calcular as minhas interações, né? E aí eu uso o while aqui, né? O while, que é o enquanto o erro MSE for maior do que o novo erro MSE. E aí vem exatamente o valor 1 e o valor 0 para cá, para poder ativar, né? Poder o while ativar aqui, né? Aí eu faço uns efeitos, né, gráficos, né? Um print aqui para quando ele for fazer as interações, ele mostrando em que interação ele está. Ele faz a primeira chamada aqui, né? Que é o calcular gradiente, e passa só o que eu vou precisar para fazer o cálculo do gradiente, né? Que é o coeficiente A, o coeficiente B e o erro. O primeiro erro que ele vai passar é 1, né? Que é o erro que eu defini ali, para ele fazer o primeiro cálculo da função. Então ele vai chamar essa função calcular gradiente, primeira chamada. Chama ela aqui, ela, passou os 3 parâmetros. Vou criar aqui 4 arrays, esses arrays aqui vão servir só para eu fazer cálculos e depois plotar os gráficos, né? E o mesmo caso esse aqui. Por que eu botei mínimo de x1 e máximo de x1? Exatamente a primeira reta que ele vai fazer. Essa vai ser a primeira reta dele, né? Aí por que eu aumentei aqui um 0.2? Eu vou explicar quando eu botar a reta, você entender por que esse 0.2. Mas na realidade é porque só para a reta passar um pouquinho, para os pontos não ficarem exatamente se tiver algum ponto muito semelhante com o final da reta, para ele não ficar parecendo que aquele ponto é o mesmo ponto final da reta. Então, para a gente entender, eu deixei ela reta passando um pouquinho, né? Aí tem o y, que o y1, que eu vou mostrar mais embaixo por que eu vou usar esses arrays. Faço um for. Então, cada chamada do array ele vai fazer 100 vezes, né? Porque a contagem aqui é o total de x1. O x1 tem 100 arrays, 100 arrays, né? 100 arrays. E aí eu calculo a predição, né? Jogo aqui dentro a predição, que nada mais é do que o x1 vezes o coeficiente de A vezes o coeficiente. Isso aqui, a primeira predição aqui, né? Que é o x vezes o coeficiente de A mais o coeficiente de B, nada mais é do que a reta, né? Aqui é uma equação da reta, é só observar. Calculo o primeiro erro, que ele vai pegar a predição, né? O valor da predição na posição I, menos o x2, que ele faz essa diferençazinha para saber a distância, né, que está uma da outra. Calculo o erro de x1, né, pego esse erro 1 vezes o x1, para ter esse erro do x1, e calculo o erro x2. Esse erro x2 aqui é o erro mais importante, né, porque é o erro ao quadrado, porque esse erro aqui ele tem que ser sempre positivo. Né? Se ele der negativo, ele vai ficar muito abaixo da linha, então não dá, vai ficar totalmente desfocado, né? A reta, não vou conseguir fazer uma reta. Então eu calculo o erro ao quadrado para ele que sempre ser. Eu podia usar o módulo, né? Mas o módulo eu acho que você usa mais para gradiente descendente não é nem gradiente, é o neurônio, para perceptor, né? Você usa o módulo. Então tem uma parte lá que você, em vez de usar o erro ao quadrado, você usa o módulo, que não é o caso aqui. Faço as 3 somas, né, de cada um, usando sum, e faço o primeiro for. Esse for aqui é o len de x. Ele vai fazer o quê? Ele vai calcular a primeira reta. Por isso que aqui é uma equação da reta. Essa reta aqui é a reta preta, é a primeira reta, é o y normal. Então ele calcula com os dois coeficientes que vieram, né, os coeficientes são super simples, que vieram 1 e o 0 por enquanto, né? Ele faz esse primeiro cálculo aqui, ó. Aí vai e calcula de novo. Agora ele vai calcular os novos coeficientes. E como é que funciona esses novos coeficientes aqui? Esses novos coeficientes, né, é o erro médio que eu vou precisar. E mais essa aqui, galera, é a derivada. Essa derivada aqui ela é super importante.
Como é que ela vai funcionar? Eu vou pegar o coeficiente de antigo, né? Aliás, aqui vai ser o atual, né? Ele vai virar o atual. Eu pego o antigo menos a taxa de aprendizagem vezes 2 sobre o total do x1, né? 2 do total de 1, 2 sobre 100, né? Vou fazer 100 vezes, né? O x1 vai ter 100, ele vai pegar essa somatória aqui e fazer isso. Vezes a soma erro, que é esse primeiro erro aqui, que é esse erro aqui. Pega a soma de todos esses erros, que é a equação da distância, né? A diferença da distância entre as duas retas. A gente vai ver entre os dois pontos, x1 e x2. Né? Isso aqui é uma derivada. Essa derivada aqui, pessoal, para quem lembra, a fórmula é a soma do erro médio, a soma do erro, né? A soma dos erros dividido pelo total, né? Somatório dos erros dividido pelo total, e a diferença do erro anterior menos o erro atual. Você pega essa diferença, né, do erro anterior menos o erro atual, eleva ao quadrado. Quando você eleva ao quadrado, você vai ter uma derivada de cadeia, né? Regra da cadeia você vai usar aí, porque eu vou ter aí duas funções. Uma que está elevada ao quadrado e a outra que está interna, né? Então a regra da cadeia é bem simples, né? Por isso que esse 2 aparece aqui. Esse 2, 0,2 é elevado lá. Né? E ele passa para frente, né? Fica dividido pelo total. E eu vou ter que derivar a função interna. Quando eu derivo a função interna, eu vou ter só vezes, né? Eu vou ter só uma constante que vai ficar lá. Pode ser o x, pode ser o b, né? No caso aqui vai ser o m, e aqui no caso vai ser o b, né? Assim, praticamente quando você for fazer a derivada, você vai sobrar esses dois aqui, que é exatamente aqui, ó, o erro x1, que é daqui, e o erro normal. E aqui eu vou calcular agora a nova equação da reta, vai ser a reta verde, por isso que eu tenho y1 aqui. E nada mais é, outra equação da reta para calcular, só que agora eu vou ter os novos coeficiente de A e coeficiente de B. Calculo o erro MSE, né, o erro do quadrado médio, tiro a média dele, né, vou tirar a média do erro 2, ó, tá aqui o erro 2, que é exatamente na média ao quadrado, né, e o resto é só plotar. Eu ploto aqui os pontos, que eu botei de azul, aumentei um pouquinho, botei 4.3, e ploto a reta preta, né? Por isso que eu botei aqui black, e a outra nova reta, que é o y1, a reta verde, né? E aí ele vai fazendo os loops, né? E vai calculando. E retorno, né? Retorno o novo coeficiente de A, o novo coeficiente de B e o novo erro. E aí o que, é que vai acontecer? Esse novo erro, ele vai entrar aqui, ele vai fazer esse cálculo aqui, vai verificar se o erro MSE ainda é maior do que o nil. Ele vai ser maior, né? Porque ele vai ser um pouco maior do que 1. E o nil aqui ainda é 0, né? Não veio um nil ainda aqui. E ele faz a primeira iteração aqui, ó. Aí calcula o médio anterior e o médio atual e vem para cá, printa, né? O formato da interação, né? A chamada e tal, que é o i, né? E faz de novo a segunda chamada. Toda vez ele vai fazer duas chamadas, então as chamadas vão ser impar. Por que ele tem que fazer isso? Porque eu tenho que devolver agora esse cara aqui, ó. Quando voltar vai ser esse cara. E aí vai fazer lá de novo os mesmos, vai passar agora os novos coeficientes, que não vai ser mais o i0, né? Vai ser esse novo aqui i0 ainda, né? Ele passa aqui os dois coeficientes A e coeficiente B e o novo. Não vai ser 0 porque ele vai passar o novo agora, né? Que é o erro. Que tá aqui. O erro MSE agora não é mais 0. Aliás, não é mais 1, né? Como eu tinha colocado aqui na equação anterior. Vai fazer todo esse processo novamente, calcular a nova reta e assim vai plotando a nova reta, né? Faz todo um processo que eu já expliquei. Faz a nova interação, por isso que tem duas interações, porque é cada chamada, né? Aí aqui eu criei um array chamado descida e um array chamado interação, que é exatamente para fazer ali a descida da curva, né? A gente vê como é que funciona essa descida da curva. Mesmo esquema, faço aqui
só mesmo para ficar visual. E pronto, ele vai fazer isso aqui N vezes até que esse erro aqui passe a ser menor do que esse, né? Existem algumas literaturas que eles não colocam isso, eles fazem o seguinte, botam 1000, eles chamam até de épocas, né? E eu estou chamando aqui os erros, né? Mas assim, a minha segurança de que vai estar correto seria que quando esse erro aqui passasse a crescer, indicaria que eu cheguei aqui, né? Que qualquer lado que ele fosse, ele estaria crescendo. Então me indica que eu cheguei no miolo desse, digamos, uma bacia, né? Que no caso é o ponto mínimo. E eu chegando no ponto mínimo fica muito mais fácil de eu poder saber que essa vai ser a reta perfeita que vai cruzar os pontos, né? Então voltando para cá, ele plota, né? Normal, ele vai plotar isso aqui no final. Eu fiz um segundo for, né? Um segundo for não, eu fiz esse for aqui dentro dessa terceira parte do algoritmo, que é para eu poder exibir além além do array que eu exibi aqui, exibir ainda uma predição aqui do que quando fosse esse, quanto é que seria a predição, quando fosse esse, a predição ela é em cima do x2, tá? E eu vou explicar por que é em cima do x2 essa predição, tá? Então ele faz exatamente, ele pega o último coeficiente de A com o último coeficiente de B, ó, aqui de novo a equação da reta. Eu mandei arredondar o valor, né, para duas casas só, por isso que tem o round. E pronto, criei não é um array, eu criei uma variável que vai calcular para mim o próximo valor, a equação da reta, né? Mesmo esquema, só que agora eu só quero um valor. E esse valor aqui, usado como próximo, por isso que eu passei o 2.0, e eu vou explicar também porque eu passei o 2.0, porque ó, o array aqui, ele vai de 0 até 1.99, né? Então ele vai de 0 a 199. Então, quem seria o próximo valor, se eu quisesse ver? O 2. E qual seria o predito desse 2? Vai me dizer aqui quando ele calcular esse data 1 aqui. Mandei arredondar também. O x2, como é que eu estou definindo o x2? Né? Porque eu defini o x1 aqui como 2. Fácil, né? O x2, quando eu criei o array, quando eu criei esse array aqui eu criei aleatório. Mas eu usei o critério de x2 exatamente esse critério aqui. Eu pego o valor próximo, que no caso aqui o valor seria o x1, né? Eu pego esse valor que seria o x1, que eu denominei de próximo porque ele não vai estar, né, dentro do array, multiplico por 3 e somo com 4, né? Então, como vai ser 2 aqui, então 2 vezes 3, 6, 4x2 vai ser 10, né? Mas podia ser qualquer outro valor que eu definisse aqui, ele ia calcular do mesmo jeito. E pronto, formo aqui os valores, né? Vou botar a equação para rolar, eu vou tirar aqui esse array por enquanto, vou esconder ele aqui. Vou botar a equação completa para rolar e a gente vai ver como é que vai funcionar tudo, né? Lembrando, eu botei uma taxa de aprendizado 0,1, então ele vai aqui, vai rodar bastante, né? A taxa de aprendizado de 0,1 é uma taxa de aprendizado pequena, mas não tão pequena, né? Dá para satisfazer. Se eu botasse aqui 0,5, provavelmente ia dar erro, provavelmente ele não ia conseguir achar o valor, porque ele ia dar um pulo muito alto. Eu acho que ele já terminou, não sei, não terminou ainda, está no loop 43. Mas olha só, vamos pegar aqui o início da primeira vez que ele plotou. Cadê? Subindo aqui, pronto. Olha só, ele plotou as duas retas, até uma perto da outra, porque o erro, a taxa de aprendizado é pequena. Mas olha onde que as retas começaram aqui, né? A partir do momento que ele vai calculando os dois pontos da equação da reta, para as duas retas também, tanto a verde como a preta, essas retas, a tendência delas é se aproximarem aqui da amostra, né? Essa amostra aqui tem 100 pontos, né? 100 pontos gerados aleatoriamente, mas de uma forma que eles ficassem assim um pouco mais espaçados, bem espalhados, para a gente poder ter uma ideia de como que ela vai se comportando. E aí, ó, ela vai, se eu fizesse aqui 10 iterações, praticamente ela não se mexeu, né? Mas a tendência, ó, você está vendo que ela começa a passar desses pontos, ela começa a ir se ajustando, vai chegar um ponto e eu continuo plotando, né, o erro anterior com o erro atual. Se você observar, o erro anterior ainda é maior do que o atual. E o critério de parada vai ser esse, né? Eu vou descer aqui para ver quantas interações ela fez. Pronto. Ela fez 102 interações. Né? A partir daqui, vamos olhar aqui na 101, que ainda é 147, ainda é maior 146.
Quando ele pega aqui o 146, ó, 146, 69, 95, 146, 69, 98. Você vê que a diferença é mínima, né? Mas começou a crescer, ó. Ela começa a crescer a partir da interação 102 mesmo, né? E você vê que a reta se posicionou de uma forma satisfatória, né? Ela está dentro dos pontos, bem centralizada entre os pontos. E ele faz isso aqui, ó. 6998 e 147, ó. Ele ainda faz o último, né? A última interação. Nem precisava, mas como ele é em interação par, ele faz essa última interação e realmente verifica que ela está crescendo mesmo, né? E aí eu ploto, né, aqui a parábola, né, que ela vai descrever, né, que é exatamente a descida das somas do erro quadrado. Eu escrevi isso aqui. Eu tenho aqui a descida, que são os erros que ela calculou, e as interações, né. Então na iteração 102 aqui, a partir do momento, vai ser muito visualmente, você pode até fazer isso aqui, mas aí tem que fazer outra forma para isso. Ela vai descrever uma parábola desse tamanho aqui, ó. Mas ela está crescendo. E o que importa para mim é esse ponto mínimo aqui. Esse ponto mínimo aqui que vai definir essas duas últimas equações da reta aqui. E elas se igualam. A tendência natural é ela se igualar, porque os coeficientes vão ficar iguais. Não vão mudar quase nada. Então a tendência é ela se encontrar. Eu ploto, né? Aqui, ó. E por que é o x2? Por que eu defini o x2 como o cara que vai ser predito? Porque quando a gente olha aqui no ponto da reta, esse cara aqui é o x2, né? Ó. Que ponto é esse aqui? Né? O ponto aqui, vamos ver se aqui tá mais parecido. Aqui deve ser 1,99 com 10 alguma coisa. Vamos procurar aqui. Vamos procurar qualquer ponto aqui. Não interessa porque eu consigo achar por isso aqui, ó. Vamos pegar aqui esse aqui. D deve ser o D. Cadê, meu Deus do céu? 99 com 10, alguma coisa aqui. Vamos ver aqui, 199, 188. Eu disse que é 199, eu nem sei se é, né? Pode ser um pouquinho menor, pode ser alguma coisa aqui, mas tá aqui, ó. Aí, ó. 199 e 1111. Ele disse que o valor predito seria 10,47. Vamos lá, é o D93. D93. Então, olha só. Ela realmente passa no ponto 10,47 aqui. E esse aqui é o ponto 11,11, né? 11,11, se não me engano, isso. Então foi por isso que eu achei melhor verificar com o X2. Aí eu tenho certeza de que ele está próximo, né? Esse X2 aqui. Eu tenho o X, o ponto X2, que aqui é o Y, né? A gente chama disso, mas na planilha está X2, eu resolvi manter o mesmo da planilha. E eu consigo predizer o próximo ponto. Ponto 2, ponto 0. Ó, e aquilo que eu lhe falei, lembra no algoritmo lá em cima? Depois eu volto para mostrar. Deixa eu só terminar de explicar aqui. Por que eu botei um valorzinho a mais aqui na frente? Exatamente para os pontos não ficarem muito no final da reta, senão a reta ia terminar bem aqui, ó. A reta terminaria aqui. Eu queria que a reta final terminasse aqui, por isso que eu acrescento aquele valorzinho ali, mas nada muda no formato da reta. E tá aqui. E aí eu predigo. Eu digo que o 2 seria o ponto, faça aquele cálculo que eu disse para vocês, porque foi esse cálculo feito aqui, que ficou 10, e ó, 10,5, quer dizer, ficou muito próximo às predições, né? A gente pode olhar que teve predições aqui bem, a maioria próxima, né? As que não são próximas a gente chama de outliers, né? Que são os erros que ficaram muito fora da linha, mas aqui nem tanto, né? Tem esse aqui que está um pouco fora, né? São as amostras um pouco fora da linha, mas nem tanto. Tem umas amostras que poderiam aparecer bem aqui, né? A gente continua chamando de outliers. E é isso, né? Essa foi a minha pequena explicação sobre gradiente descendente, um pouco rápido até, né? Mas deixa eu subir agora aqui. Vou subir demais, eu faço isso aqui. Deixa eu só limpar. Mais fácil, né? Vou explicar essa pontinha da reta aqui. Foi bem aqui que eu coloquei essa pontinha da reta. Tá aqui, ó, mais 0,2. Só para a reta passar um pouquinho, para os dados ficarem ali no meio da reta e a gente poder ter uma sobra interessante. Podia ter feito aqui também um menos, né? Mas achei melhor no começo, não interfere mais o final mesmo que você consegue. Valeu, galera, e boa noite.